Glória a Deus, mais uma vez, por estar aqui, nessa igreja sempre abençoada, maravilhosa, especial, cheia de graça. E nesse tema de restaurando, reconstruindo os muros da nossa vida, hoje eu vou propor aqui que a gente faça essa reflexão sobre o livro da reconstrução dos muros, que é o livro de Neemias. Agora, não tenho um texto específico do livro para trazer. A gente não vai projetar a princípio. Então, se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade, porque, se não, eu sugiro uma leitura desse livro todo, quando você puder, a partir dessa semana, porque nós vamos dar um passeio por ele rapidamente. Não é somente um texto, mas seria o contexto de todo o livro de Neemias. Neemias, então, que era copeiro do rei, quando ele estava lá no exílio, inicia essa história. Então, em relação à questão da reconstrução dos muros da nossa vida, da restauração dos muros da nossa vida, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que o que são os muros? Os muros da nossa vida são a nossa proteção. Os muros são aquilo que nos protege na nossa própria identidade, no nosso ser. Os muros têm a ver com as estruturas de vida que nós temos e que nos permitem ser o que somos, aquelas estruturas que têm que estar construídas para que a gente possa, lá no mais íntimo, para que a gente possa por dentro, para que a gente possa, de uma forma geral, desenvolver a vida que Deus nos deu, para que a vida possa ser desempenhada cada vez mais e cada vez melhor, da maneira apropriada, com as coisas belas, maravilhosas, com a rotina do dia a dia, com a dinâmica da existência que Deus nos dá. Hoje, muros são ideias um pouco estranhas e não parecem nem muito que são ideias apropriadas para muitas coisas, como algo positivo, porque as cidades antigas tinham muros, porque elas não ocupavam a dimensão do território que as cidades de hoje ocupam. Elas ocupavam uma área do território e elas viviam muito mais cercadas de natureza, tanto da natureza pura e simples mineral, como da natureza animal, da natureza vegetal. Então existiam diversas características do ambiente ali que faziam as cidades terem muros para se proteger do meio ambiente, das feras, dos animais e também porque havia outros povos que tinham suas outras cidades, seus outros muros, mas havia intenções diversas. Muitas vezes um povo atacava outro, aquelas histórias que a gente já conhece. Então as cidades eram muradas. Hoje em dia nós não temos cidades muradas, então a gente não tem muita ideia do que seja isso, a não ser quando a gente tem uma casa, por exemplo, ou quando a gente trabalha, às vezes numa empresa que funciona num determinado local, que é preciso construir um muro para separar aquela intimidade, aquela parte interior do que está acontecendo ali por trás dos muros, do mundo externo. Então, os muros têm a ver com aquilo que permite que a gente seja quem nós somos de uma forma apropriada. É o devido limite entre nós e o mundo externo. Os muros têm a ver também com santidade, porque na Bíblia, como a gente tem uma série de figuras que Deus pega da própria realidade, mas que simbolizam realidades maiores, o que seriam muros, né? Muros têm muito a ver com santidade. Muro tem a ver com aquela característica santa que nos separa, porque os muros são para separar, né? Os muros são para preservar o que está dentro, mas eles são para separar daquilo que está do lado de fora. Dão limites, mas ao mesmo tempo colocam ali um impedimento para que qualquer coisa que circula pelo lado de fora possa penetrar. Então a santidade, que a gente sabe que é a separação, tem a ver com os muros. E para falar em reconstrução, em restauração de muros, a gente deve pensar que todos nós, na nossa identidade, nas nossas características, na nossa vida, todos nós temos
muitas coisas para restaurar desses muros. De modo geral, todos nós vimos resgatados por Deus, viemos resgatados por Deus de uma situação de tragédia. Todos nós, de modo geral, conhecemos em algum momento o que era nascer e aparecer aqui nesse mundo onde, infelizmente, existe pecado, e à medida que a gente vai crescendo e vai criando um pouco de consciência, muros não vão acompanhando. Partes desse muro vão ficando destruídas, despedaçadas, destroçadas, não são erguidas junto com o nosso crescimento, não acompanham o nosso desenvolvimento, ou até às vezes estão sendo construídas e são derrubadas, são destruídas, ou simplesmente nem existem. Existem diversas possibilidades se a gente considerar tudo o que é a humanidade, tudo que nós seres humanos somos. Todos nós temos muitos muros para reconstruir, muitas características pessoais que precisam ser refeitas. E agora eu vou tentar, Jesus há de me abençoar, acelerar aqui nesse processo, para que a gente veja rapidamente por este livro de Neemias um pouco do como reconstruir esses muros, do que está implicado na questão dessas restaurações. Então, logo no início, a primeira coisa que eu teria a dizer é que para haver reconstrução de muros, restauração dos muros da nossa vida, é preciso, em primeiro lugar, amor a Deus e amor a nós mesmos. Veja que aqui no início do livro, no capítulo 1 de Neemias, ele abre o livro dizendo que um dos seus irmãos, Hanani, quando ele estava na cidadela de Suzã, vai a ele com alguns de Judá. Então, quando ele vai até Neemias, o Neemias tem a atitude de perguntar pelos judeus que escaparam do exílio, que não foram levados, e acerca de Jerusalém. Então, tudo começa ali com um interesse que existe em Neemias para saber da situação do seu povo e da cidade de onde ele veio. E esse interesse existia porque o seu coração estava tocado por Deus, ele não tinha esquecido de onde ele vinha, ele não tinha esquecido quem ele era e as suas origens, ele tinha amor a Deus, o amor de Deus por aquele povo, por aquela cidade, por quem ele era, por todo o seu povo, estava vivo no coração de Neemias, apesar do tempo que ele estava ali no exílio, e o amor a si mesmo, porque ele era um dos judeus exilados, que não estava na sua terra, estava servindo ao rei, mas ele era daquele povo que estava sofrendo toda aquela desgraça, aquela tragédia do exílio, que pelo profeta Jeremias levaria 70 anos, Daniel vai compreender isso, depois de estar um bom tempo ali também no exílio. Então Neemias, ele tem o interesse em saber como é que estão as coisas com o seu povo, movido, antes de mais nada, por ser um homem de Deus, por ter o coração sensível a Deus. Então, primeiro, para que haja reconstrução de muros, é necessário que haja comunhão com Deus, que a gente seja movido por Deus, que haja amor a Deus, porque tudo que nós vamos ver no livro de Neemias começa a partir desse interesse dele e que é, antes de mais nada, movido pelo próprio Deus, mas também amor a si mesmo. Nós precisamos ter compaixão de nós, de alguma maneira, nem que seja a menorzinha de todas, de alguma forma a gente tem que ter o coração interessado em querer a reconstrução de todas as coisas na nossa vida. Se não houver interesse, se não houver o coração movido por isso, os muros não vão começar a ser reconstruídos e todas as coisas vão ficar como estão. A Bíblia não cita isso explícita e claramente em nenhum livro de uma forma detalhada, mas é provável que muitos judeus que foram para o exílio em algum momento tenham se adaptado àquela vida ali no exílio, tenham se misturado com aquele povo e talvez tenham esquecido as suas raízes ou aos poucos tenha se apagado a sua herança de vida, porque afinal de contas já não tinham nem muitas raízes, nem muito compromisso quando estavam na sua própria terra e até por isso foram levados ao exílio, pela insistência no erro, a insistência no pecado, a insistência em desobedecer ao seu Deus e se desviar dos seus caminhos. Provavelmente alguns, quem sabe até muitos judeus que foram para o meio desse exílio, com o tempo foram esquecendo, foram se perdendo realmente, foram esquecendo de seu Deus e de si mesmo. É preciso haver primeiro o amor a Deus, o amor a si, o interesse para que o muro seja reconstruído. Neemias pergunta, Neemias quer saber e a partir daí começa essa jornada. A segunda coisa para que os muros sejam reconstruídos é que nós precisamos
conhecer a nossa própria miséria. Talvez aqui esteja a parte mais difícil da reconstrução dos muros. Talvez aqui esteja o maior adversário da reconstrução dos muros da nossa vida. A gente às vezes não se dá conta disso. A gente talvez pense, há uma tendência muito normal em muita gente, na natureza humana de modo geral, em achar que os inimigos e os adversários estão sempre do lado de fora, quando a gente acaba concluindo com um caminho com Deus, que na verdade as maiores dificuldades, antes de quaisquer outras, se encontram dentro de nós mesmos. Então nós precisamos conhecer a nossa própria miséria. Se você vir o capítulo 2 do livro de Neemias, você vai ver que lá no capítulo 2, Neemias vai a Jerusalém porque o rei permite que ele vá. Ele pede a Deus que o acompanhe, que dê boa jornada. Lá vai Neemias para Jerusalém para ver a situação e para conhecê-la. E aí, do versículo 11 até o final do capítulo 2, nós vamos ver Neemias dizendo que ele se levanta, ele e uns poucos homens, que ele não declara a ninguém o que Deus pôs no seu coração para ele fazer em Jerusalém. Ele estava com um animal, aquele que ele montava, e de noite ele sai pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e ele contempla os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E aqui tem uma jornada que ele vai falando por onde ele passa. Antes de declarar o que ele pretendia fazer, antes dele declarar o que Deus tinha posto no seu coração, Neemias vai andando pela terra, quieto, calado, em silêncio, ele e o único animal que ele montava, e ele vai vendo algumas poucas pessoas ali junto com ele, o acompanhando. Lá vai Neemias, e ele vai olhando, ele vai contemplando, ele vai percebendo tudo. E o que é que ele vê? Ele vê uma terra assolada, ele vê muros derrubados, ele vê casas destruídas, ele vê a terra largada de qualquer jeito, ele vê escombros, ele vê partes e mais partes da cidade abandonada. O que Neemias faz é empreender uma jornada para ver ao vivo a tragédia e a desgraça da qual ele havia escutado falar quando perguntou. A tragédia e a desgraça que já andavam no seu coração como um peso e uma preocupação. Ele queria entrar nessa jornada, ele queria essa reconstrução, ele não estava satisfeito na condição em que ele estava, com a situação lá da sua terra e a condição do seu povo, só porque ele era copeiro do rei. De repente, como um exilado, ele podia até estar muito bem economicamente, financeiramente, estava ali servindo no palácio, de alguma forma ele estava protegido, ele era amigo do principal do país. Ele não estava satisfeito com isso, ele estava com peso, ele não tinha esquecido de toda a história de Deus na sua vida, na vida do seu povo, de toda a herança, de todas as famílias, de tudo o que sempre houve. Esse homem tinha um clamor por dentro, e aí ele queria contemplar tudo isso, ele queria entrar nessa história. E ele vai então, quando ele chega lá, ele empreende uma jornada e olha ao vivo. Ele não finge, ele não fecha os olhos, ele não vai lá para Jerusalém dar uma olhadela de qualquer jeito, ou fica no melhor lugar daquele monte de coisas estranhas, esquisitas e confusas, e na teoria, só pelo que ele ouviu falar, ou sem ver a realidade, começa a dar ordens, ou cria alguma fantasia de que a coisa não é tão ruim quanto parece e vai embora. Não, ele vai passear pelo meio da desgraça, pelo meio da coisa feia, pelo meio dos escombros, pelo meio das coisas ruins. Ele não se preserva para ficar no bem bom. Exatamente como a irmã falou ali, experiência que ela teve, que ela foi lá para Xerém, no meio daquela comunidade destroçada, de gente que está enfrentando coisas que nós nunca enfrentamos, provavelmente, dos que estão aqui. Não conhecemos pessoas, provavelmente, que enfrentaram algo do tipo, como está dormindo e está cheio de água ao redor, está cheio de terra ali na sua casa. Naquele filme do Lula, né, que eu me lembro de uma cena que é contada quando ele é pequeno ainda, que está lá a Glória Pires dormindo, a mãe dele e os irmãos. De repente, eles acordam assustados quando eles olham. A casa é uma piscina inundada e a sua cama já está ficando quase que debaixo d'água. Ele se assusta no meio da noite. Uma mulher sozinha, um monte de crianças. Isso acontece com muita gente. Neemias foi olhar a desgraça.
Para a gente restaurar os muros da nossa vida, nós precisamos empreender uma jornada e estarmos dispostos a isso. Nós temos que estar dispostos a uma jornada que talvez por isso eu disse que deve ser um dos momentos mais difíceis dessa restauração. É a jornada do autoconhecimento. É a jornada de conhecer a própria realidade. É a jornada de não encobrir mais de si mesmo o que está acontecendo consigo. É a jornada de permitir a Deus nos mostrar, nos dar luz ao coração, derramar luzes sobre nós, sobre nossa consciência, sobre a nossa sensibilidade, para que a gente possa entrar em contato com os nossos escombros, com as coisas derrubadas, com as tragédias pessoais, com aquilo que está queimado dentro de nós, com aquilo que foi destruído, com aquilo que nunca foi construído na nossa vida, nunca se ergueu ou nunca se ergueu direito, ficou no tijolo, ficou meio raspado, ficou cambaleante, ou talvez até aquelas coisas que tenham sido feitas belas, mas que de alguma forma foram desfeitas, seja lá o que for, é preciso empreender uma jornada para ver a própria realidade. Se a gente não olhar para si e não admitir conhecer a si mesmo, por mais feias que sejam as realidades, por mais difícil que seja a miséria, não conseguiremos entrar nesse projeto da reconstrução. Nós precisamos ter a coragem, ter a determinação, mesmo que seja trêmulos, de dar esse passo. Terceira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos em busca de reconstruir os muros das nossas vidas é ter estratégias, é estabelecer planos, é ter um projeto de reconstrução. Não adianta a gente pensar numa tarefa que é grande, numa tarefa importante, nenhuma tarefa, se a gente não tem um projeto, se a gente não tem um plano, se a gente não estabelece uma rota para seguir. E nessa estratégia, nesses planos, existem várias coisas que precisam ser feitas. Veja que Neemias, depois que ele empreende essa jornada, lá no capítulo 2, a partir do versículo 17, ele chama os homens que estão com ele e ele diz: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e esses homens se dispõem para edificar, fortalecem as suas mãos, e a partir daí nós vemos no capítulo 3, que então levantam-se homens, levantam-se mulheres, levanta-se o povo para começar a reparar. Nós precisamos ter estratégia, nós precisamos ter planos, e uma das coisas que nós precisamos para a reconstrução dos muros da nossa vida, essencialmente, é pedir ajuda. Nós não reconstruímos os muros da nossa existência, esse projeto não ocorre sozinhos. Um dos maiores erros, talvez, da Igreja de Deus, ou de muitas pessoas na Igreja de Deus, é aquela visão de achar que porque Deus está restaurando a sua imagem e semelhança em nós, porque Deus quer nos reconstruir, nos refazer a sua imagem e semelhança, que então tudo é Deus conosco, nós com Deus, e fica só assim, nesse caminho duplo. É Deus fazendo em nós, é nós atendendo à vontade de Deus, e a gente não precisa procurar ninguém. A gente reparte com poucos. Eu não preciso de conselho, não preciso de ajuda de ninguém. Eu não vou procurar nenhum especialista para me ajudar. Esse negócio de psicólogo, psicologia, terapia, não sei o quê, isso tudo é bobagem. Porque Deus é que sabe todas as coisas e basta que eu ouça de Deus, que eu ouça o que Ele tem para me dizer, e aí eu vou seguindo a vontade de Deus e eu vou acertando o caminho. Não. Não é isso que a própria palavra de Deus nos propõe, jamais foi. Mas, infelizmente, a tolice, a ignorância, a mente pequena que nós herdamos nas gerações e acabamos absorvendo, faz a gente pensar que é isso mesmo, que nós não precisamos, ou que basta a gente ter contato direto com Deus e assim vai, e Deus está nos dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes perdoados. É na multidão dos conselheiros que está a vitória.
para se realizar um projeto, para se realizar um plano, para se ir à guerra. E isso é uma guerra, uma luta interior e exterior para a nossa vida ser reconstruída. E se a gente pensar que são todos os seres humanos que deveriam entrar nesse projeto, especialmente a Igreja de Deus, é uma luta, é uma guerra conjunta, uma guerra mesmo, coletiva. Se nós pensarmos nisso, Deus está dizendo, olha, não se vai a uma guerra sem conselho. É na multidão dos conselhos que está a vitória. É preciso prudência, é preciso conhecimento. A palavra de Deus diz que da soberba, da arrogância, só vem a contenda e a casa cai. Mas com os que se aconselham está a sabedoria. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, diz, eu mesmo estou convicto que vocês estão repletos de todo aconselhamento mútuo entre vocês, e vocês estão se amparando, e vocês têm condição de seguir adiante, vocês se cuidam. Tessalonicenses, que a igreja modelo é a igreja padrão, que nem pastor, uma pessoa única como modelo, como referência precisava ter, era uma igreja que se pastoreava, as pessoas todas agiam, trabalhavam em conjunto para realizar a obra de Deus e se tornaram um modelo de amor, de cooperação para a reconstrução. Nós precisamos de plano, precisamos de estratégia. Neemias, quando foi reconstruir os muros, embora a Bíblia não dê esses detalhes, você vai lendo, você vai vendo que ele sabia, ele dispôs as turmas para trabalhar, ele criou turnos de pessoas, ele criou o horário de cada um, ele deu funções separadas, cada um fazia uma coisa, carregava, o outro erguia, o outro amparava, o outro cuidava da comida. E a partir do momento que rumores surgiram de oposição, ele colocou pessoas para guardar, para vigiar. Havia projeto, havia plano, cada um tinha as suas características, cada um cooperava de um jeito, mas havia ajuda mútua para a gente reconstruir os muros da nossa vida. Nós precisamos de ajuda. Lembre que tudo isso começou quando Neemias está lá com o rei. E quando ele vai pedir ao rei a possibilidade de ir para Jerusalém, ele ora. Ele se coloca em oração e jejum, e quando o rei acha que ele está com alguma coisa estranha no seu semblante, pergunta, o que é isso que você está me pedindo? A Bíblia diz ali na hora, no início, que ele diz assim, então eu orei ao meu Deus, foi aquela oração rápida ali, na mente, no coração, no pensamento, ele declara ao rei, nós precisamos de oração, só existe reconstrução de muro se Deus estiver nesse projeto, nos conduzindo, tem que haver oração, tem que haver busca, tem que haver jejum, seja esse jejum de comida mesmo, de bebida, ou seja esse jejum de práticas, esse jejum de coisas que a gente precisa deixar para lá, seja esse jejum da gente estar envolvido com um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente às vezes tem que se concentrar no projeto que Deus está nos dando e jejuar do resto, seja o que for, é preciso busca, é preciso saber que Deus é que move, a gente tem que orar, a gente tem que querer e a gente tem que buscar também ajuda. Quarta coisa que é necessário saber para que haja reconstrução e restauração de muros é que existem inimigos e que existem dificuldades. Desde o início do livro de Neemias, aqui mesmo no capítulo 2, a gente vê no versículo 19 que diz, porém Sambalate o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E existem outros lugares que vão mostrar as ações desses homens, querendo impedir a reconstrução dos muros, fazendo de tudo para intimidar Neemias e o povo, dizendo, vocês não vão conseguir, vocês estão tramando contra o rei, isso é uma conspiração. Eles chegam a escrever para o rei, para dizer que está havendo uma coisa estranha, que estão conspirando contra ele, para querer intimidá-los. E aí nós vemos aqui no capítulo 4, o capítulo que principalmente vai falar sobre o rumor que surgiu de que esses inimigos estavam se organizando para atacá-los mesmo, enquanto eles estavam reconstruindo o muro, e para matá-los, para impedir definitivamente que tudo aquilo que eles já tinham conseguido fazer até aquele momento, e frise isso, eles já tinham começado a trabalhar e já tinham conseguido uma série de resultados, que tudo aquilo fosse destruído, derrubado, impedido e cessado de vez. Quando ele fica sabendo, porque Deus revela que existem adversários querendo impedir aquela obra,
Então ele monta uma guarda maior, ele divide os turnos de uma outra maneira, ele pega uma turma e coloca aquela turma para fazer a proteção e a guarda. Ele diz para cada homem: ande, cada um de vocês, construtores, com o seu jovem do lado, e o jovem trazia a espada. Era alguém que estava ali para proteger o construtor. Alguns que carregavam pedras, que carregavam recursos, instrumentos, elementos para reconstruir, carregavam com uma mão e seguravam a espada com outra, iam acompanhados de pessoas que tinham a espada na bainha. Eles estavam vigilantes. Para que haja reconstrução, a gente sabe que nesse processo existem inimigos, existem dificuldades, existem barreiras. É a reconstrução de muros. Como é que a gente queria que isso acontecesse assim, light, como se a gente estivesse num resort, ali à beira da piscina, tomando suquinho, com a temperatura agradável, com a piscina maravilhosa, com tudo nos servindo. E se fosse assim, os muros não estariam derrubados, estaria tudo já maravilhoso. Nós vamos para o meio de escombros, é a nossa vida que está sendo reconstruída. É claro que existem dificuldades, sempre existirão, mas a gente precisa estar atento. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos saber que existe um inimigo das nossas almas e que quer fazer de tudo para que a reconstrução a qual Deus já nos moveu não tenha sucesso, mas cada trabalho que a gente vai fazendo em Deus vai gerando resultado. E quando a gente olha, a gente pensa: a obra ainda não está completa, mas já foi feita alguma coisa. Falta agora menos para esse processo se consumar do que faltava no início, quando parecia impossível. Então vamos continuar. Quando faltam 40 dias para alguma coisa que mexe o nosso coração, daqui a 5 dias faltam 35. Daqui a 10 faltam 30. Daqui a 20 dias faltam 20. Daqui a 35 dias faltam 5. Até que chega o dia que não falta mais nada. Então a gente tem que olhar, não o quanto falta, mas pensar o que já se conseguiu, o que já passou, o que já se estabeleceu. Agora falta sempre menos. Falta menos para o Senhor Jesus voltar do que faltava lá quando a igreja estava pregando no início. Então há inimigos, há dificuldades, há intimidações, surgem conspirações dentro de nós mesmos. Conspirações sem vergonha, perversas, de inimigos que já estão aqui há muito tempo. E quando a gente inicia o processo de reconstrução, não estranhe, meu irmão e minha irmã, se a sua mente começar a dar sinais esquisitos e produzir dentro de você sentimentos que você nunca teve, desencorajamento, desânimo, depressão, crise de pânico, doenças inesperadas, acidentes ou incidentes que não estavam acontecendo, alguma coisa atinge a sua família, não estranhe isso. Porque essas coisas se levantam até dentro de nós mesmos ou do sistema no qual nós estamos envolvidos, na tentativa de manter as coisas como elas estão. E quando a gente se levanta, sem vergonha, você vai cair. A gente se levanta para vencer todas essas coisas. E esses males tentam impedir essa vitória e que as coisas ficam do mesmo jeito, mas eles já são derrotados em nome de Jesus, porque foi Deus que nos botou para frente. E a gente tem que seguir pensando isso. A gente tem que vigiar e a gente tem que enfrentar. Se você pensar assim: eu sou covarde, diga: não sou mais. Sabe por quê? Às vezes a pessoa que tem a perspectiva de que ela é covarde, é pouco corajosa, ela vislumbra coisas muito gigantescas. Meu irmão, você às vezes é mais corajoso do que pensa, porque você segue adiante, persevera, crendo com o pouco que você tem, entregue nas mãos de Deus. São 5 pães e 2 peixinhos, ele transforma em alimento para uma multidão e ainda sobram cestos cheios. Entregue a pouca coragem que você tem, o pouco que você acha que faz nas mãos dele, que ele vai te dar a coragem de continuar. E aos pouquinhos, é nas pequenas coisas e nas pequenas vitórias que a gente vai reconstruindo os muros aos poucos, e daqui a pouco ele está grande, está maior do que a gente pensa, que a gente não se assuste com os inimigos ao redor. Quinta coisa, nós precisamos encarar os nossos erros e corrigi-los. O capítulo 5 do livro de Neemias é um capítulo em que Neemias vai chamar os seus grandes, os seus nobres, aqueles que ficaram sendo os maiorais, até no meio daquele monte de escombros. Vai uma comitiva, vai gente lá para Jerusalém para ajudá-lo nesse processo, e tem um grupo que acaba se colocando na posição de nobres, de maiorais, e dá um jeitinho de pegar o que há de melhor para si. Neemias chama esse pessoal todo e diz assim: o povo está na miséria, está na necessidade, e vocês estão pegando tudo que há de melhor, de mais gordo para vocês. Tomem vergonha na cara. Vocês têm que dar agora, ceder e entregar, e não ficar pegando os bois, as ovelhas, tudo que há de mais gordinho, de melhor, e botando dentro da casa de vocês.
Vocês não têm vergonha? Não é isso que nós temos que fazer. E ele mesmo, Neemias, dá um monte de coisa. Os homens se arrependem, choram e começam a dar aquilo que estava em poder deles. Nós precisamos olhar para os nossos erros e precisamos corrigir. É impressionante que uma das grandes tendências humanas que acontece com muita gente, acontece de modo geral, mas existem muitas pessoas que vivem essa situação mais, talvez, do que outras. Os muros estão caídos, tudo está nos escombros, a pessoa vive uma vida difícil, ela percebe lá e tem suas lamentações, no entanto, não percebe que aqueles muros estão naquela condição por causa do que ela mesma faz, do que ela mesma fez, que aquilo tudo é consequência da sua vida, das sementes mal plantadas, da desobediência a Deus, ou da sua história que é cheia de defeitos e com a qual ela se misturou de alguma maneira, sofrendo consequências, mas também cooperando com as próprias consequências ruins, e aí não quer olhar para o fato de que para os seus muros serem reconstruídos, ela precisa dar passos, ela precisa olhar para si, para os seus erros e precisa corrigi-los. Se não houver correção dos próprios erros, se a gente não disser antes de dizer para o outro, você fez, se a gente não disser, eu estou fazendo, como é que nós vamos reconstruir alguma coisa? Primeiro é olhar para dentro. Não importa o quão sofridos nós somos, se sofremos abuso, se fomos abandonados, se fomos cuspidos, se fomos desconsiderados, sim, isso são dores. Mas o que a gente precisa é olhar para dentro e dizer, eu tenho essas dores. E não simplesmente dizer, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, meu avô é culpado, minha avó é culpada, eu sou assim, esse pobre coitado por causa daqueles miseráveis desgraçados. Também pode ser, mas nós não vamos reconstruir nada enquanto a nossa vida for sempre assim. Todo o processo vai começar quando a gente olhar para dentro e disser, eles erraram, mas eu vou ficar acalentando isso dentro de mim? Eu vou ficar segurando a minha miséria, me compadecendo de mim mesmo, dizendo que eu sou o último e o mais desgraçado dos homens e das mulheres, e justificando todos os erros que eu cometo e todo o mal que eu faço, botando a culpa nos outros? Diante de Deus não há de ser assim. Nem é e nem vai ser naquele dia. Porque Deus sabe quais são as atenuantes e Ele há de nos justificar delas, mas Deus sabe quais são as agravantes. Quando Ele vai dizer, gente igual a você, pior e até melhor, conseguiu fazer esse caminho. Por que você nem começou? Eu estava do seu lado. Eu estou do seu lado. E eu estou aqui para segurar as suas dores. Eu já passei todas elas. A gente precisa enxergar os próprios erros. Sexta coisa, a gente precisa jubilar, dar graças, reconhecer tudo aquilo que já está sendo reconstruído, que já foi restaurado, as vitórias que Deus nos deu, as menores que sejam. Glória a Deus, meu irmão. Porque para os mendigos que estão no meio da rua, uma grande vitória que eles têm é poder comer todos os dias num determinado horário. Enquanto para a gente isso é rotina, para um abandonado da rua, poder pegar uma coisa e comer foi a vitória daquele dia. Para ele isso é motivo de dar glórias. Glória que a gente às vezes não dá com comida com fartura na nossa casa, que é até jogada fora, e que a gente às vezes nem dá para esses irmãos ou para essas pessoas necessitadas. Quantas outras coisas mais temos que Deus já nos deu? Uma casa boa para morar, um lugar que nos acolhe, mesmo que não seja maravilhoso, mas não estamos na rua. Um emprego que não é o melhor do mundo, mas temos. Um marido, uma mulher que não são o ideal, mas eu também não sou para ele, para ela. Filhos que não estão nas drogas, não estão mortos, não estão destruídos. Uma vida pura e simplesmente que eu ainda respiro e que me permite a cada dia recomeçar. Existe alguma coisa já feita e nós temos que dar glória. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 do livro de Neemias. São momentos de celebração em que o povo vai ficar em pé ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro, celebrando a reconstrução que Deus deu, se alegrando, tendo júbilo, a ponto de Neemias dizer, capítulo 8, versículo 9, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O Senhor deve ser glorificado e nós devemos dar graça sempre em todas as coisas, por aquilo que temos, pela preservação diária e pelas vitórias que Ele nos dá, as menores que sejam. O gosto da comida maravilhosa que entra na nossa boca é motivo da gente dar glória a Deus na nossa mesa, sozinho, acompanhado, falar em línguas, o que for. Ou será que são só milhões que a gente ganha, ou se a gente vira presidente de empresa, ou se a gente viaja para onde quer, ou se a gente compra apartamentos maravilhosos? Será que é só isso? Não.
São todas as vitórias, sejam elas quais forem. E por fim, a última coisa que eu queria deixar é que para haver reconstrução dos muros, a gente tem que vigiar para não voltar aos mesmos erros e apartar-se de vez dos pecados. É o que a gente vai ver no final do livro, do capítulo 9 em diante, principalmente aqui no final, no capítulo 13, em que Neemias vai reconstruindo a ordem da sua sociedade, e ele vai afastando aquilo que é estranho. O povo ouve a lei, reaprende a lei, vai se arrependendo e aí vai dando os passos para seguir o caminho que devia. E Neemias pega todos aqueles estrangeiros que a lei já tinha dito que o povo não devia se misturar com eles e os afasta. Nós precisamos vigiar para não voltar aos mesmos erros e à medida que Deus for reconstruindo a nossa alma, a gente não insistir em ficar agarrado àquelas coisinhas malditas, desgraçadas, fracas, imperfeitas, o que for, que contribuíram para derrubar a grandeza do que Deus queria para a gente, ou que ficaram segurando a grandeza do que Deus queria dar, o desenvolvimento da nossa identidade. A gente tem que largar de mão de vez as coisas para não voltar às mesmas práticas. E existem coisas estrangeiras, como ele fala no capítulo 13, que nós não podemos compactuar com elas. Nós temos que expulsá-las da nossa vida. Vai doer? Vai. Você vai ver aqui no final do livro de Neemias, que ele diz que ele, aqui no final, ó, ele diz assim, a partir do versículo 23 do capítulo 13, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Presta atenção, meu irmão. Contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais às vossas filhas, a seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi nisso que pecou Salomão? E ele manda esse povo embora. Ele, lá no final, versículo 30, limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados. Ele diz, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Existem estrangeirices que quando Deus já ali, ele já reconstruiu, ele já deu força, ele já nos colocou numa rota maior e melhor, a gente não pode mais aceitar, tem que mandar embora, seja lá o que for. A gente tem que dizer, isso não me pertence mais, isso não tem mais nada a ver comigo. E algumas coisinhas que a gente pode talvez tentar acalentar, não, e não há mais espaço para elas, não importa o que seja. A gente tem que ter compaixão de si, a gente tem que olhar as próprias misérias e temos que aprender a conviver com elas, até tendo doçura e amor a nós mesmos. Sim, mas nesse amor e nessa doçura também significa que a gente às vezes tem que pegar e arrancar e espancar certas coisas que estamos querendo acalentar e mandar embora e não ter compaixão daquilo que só quer nos destruir. Lembra da palavra de Deus para Caim? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós não podemos ficar acalentando qualquer coisa. É isso que eu queria dizer, mas para finalizar, 3 coisas dessa questão da reconstrução dos muros. Primeiro, onde é que Deus age? Deus age lá no coração, nos impulsionando, nos botando para frente, dizendo vai, nos dando consciência, nos incomodando, nos dando aquele desejo de querer melhorar, de querer reconstruir. Ele nos motiva e ele é o protetor e o garantidor de todo sucesso, é o motivador e é o que faz todas as coisas cooperarem para aquele resultado ser o que ele deseja e planejou. Você lendo esse livro, você vai ver quantas tramas fizeram, quantas vezes tentaram enganar Neemias e impedir aquela construção. E Deus fez tudo acontecer, inclusive todas as tribulações e dificuldades, simplesmente como instrumentos para fazer dar mais certo ainda, a ponto de dizer num capítulo, que eu não lembro aqui qual é, que quando os inimigos viram os muros reconstruídos, eles caem no conceito deles mesmos, porque eles reconhecem que Deus estava naquilo, eles se sentem envergonhados de terem tentado impedir aquela obra, eles quebram a cara. Deus é o garantidor do sucesso. Segunda coisa, onde é que eu tenho que agir? Eu tenho que agir como Neemias. Eu tenho que entender que Deus está me movendo, eu tenho que responder a isso. Eu não tenho que achar estranho querer melhorar, eu não tenho que achar que certas coisas que estão me incomodando de mim mesmo,
ou do ambiente onde eu estou, estão ali para me perturbar por simplesmente. Não, é para que a gente peça a Deus luz e para que a gente haja, para que aquelas coisas sejam corrigidas. A gente tem que agir tendo motivação, a gente tem que acreditar, a gente tem que se levantar para dar um passo de cada vez que seja, ou meio passo, ou 0,1 passo. Dê o passo, meu irmão. Mas vai dando, porque Deus vai completando isso aí e vai acontecer em algum momento. A gente tem que querer, a gente tem que ter a motivação e a gente tem que ter a vigilância, a oração, a confiança em Deus, a espada na mão, e a gente tem que seguir confiando. E onde é que o diabo age? O diabo age como esses inimigos, tentando desmotivar. O que ele faz o tempo todo é desencorajar, é desmotivar, é dizer que não vai dar certo, é querer provocar temor. É fazendo alarde para assustar. De dentro da nossa alma, quantos e quantos alardes vêm. Tem gente que se torna hipocondríaca. Como eu falei, adquire problema de pânico, não sei o quê, coisa que nunca teve na vida. Não vamos parar por causa dessas coisas. É Deus quem nos chamou e nos garante, e a gente sempre tem ajuda que Deus vai prover, vamos buscar também. É isso que eu tinha para dizer sobre a reconstrução dos muros na nossa vida. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus agora que nos ajude para que isso possa ocorrer. Sempre mais e mais. Aleluia. Senhor Jesus, todos nós temos muitos muros para reconstruir. O Senhor é que é o reconstrutor, como diz lá no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Mas essa reconstrução precisa de vigilância também. Precisa de proteção, precisa de condições, e também diz no mesmo Salmo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas nós te pedimos que seja o Senhor a nos mover e que a gente siga somente nos caminhos que o Senhor está nos movendo. Não sigamos em outros caminhos. Que o Senhor guarde a cidade da reconstrução da nossa vida. Que o Senhor nos dê força para que a gente monte a vigilância, para que estejamos atentos em oração, em jejum, em disposição. Levanta a nossa motivação em nome de Jesus. Nos refaz, nos dá novamente vontade, por mais enfraquecidos que a gente esteja, nos deixa ser fracos nas tuas mãos, estarmos entregues, mas nos move pelo poder do Espírito Santo, nos dá sabedoria, como o Senhor deu a Neemias, nos permita discernir o conselho bom do mal, aquilo que vinha do Senhor, daquilo que é armadilha, para que a gente siga somente a verdade. Nos permita, a todos termos coragem, encarar o inimigo cara a cara e botar ele debaixo dos nossos pés, dos teus pés, pelo teu poder, não nos intimidarmos e seguirmos adiante. E, acima de tudo, nos permita dar graças, jubilar por toda a reconstrução que o Senhor já fez e há de completar e seguirmos em gozo pela nossa vida toda e jamais voltarmos às mesmas práticas e não acalentarmos o mal e o pecado. O Senhor que já nos justificou, justifica-nos mais ainda, nos fazendo justos mesmo, mais e mais, santifica-nos, reconstrói, tem misericórdia de nós e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.